Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando o livro Orações Poderosas para Esposas. Cubra o seu marido de bênçãos e fortaleça o seu casamento, da Sharon Jaynes, da editora Thomas Nelson. Hoje nós estamos entrando no áudio 7, finalizando a primeira parte do livro. As próximas partes serão as orações diárias, cada dia uma oração. Então hoje o áudio 7. Vamos lá? Sua sexualidade, sua necessidade por intimidade física. Parece muito comum ouvirmos sobre mais um homem de Deus que foi pego na armadilha do pecado sexual. Não sei como são as coisas com você, mas eu me canso de ouvir histórias de homens atraídos e seduzidos por casos extraconjugais, pornografia e imoralidade carnal. Satanás tem sido muito efetivo em tomar algo que Deus criou para o bem e pervertê-lo de formas que Deus jamais desejou. A professora de Bíblia Beth Moore escreveu: ataques de Satanás sobre a sexualidade se tornaram tão diretos e contundentes que estamos nos tornando assustadoramente dessensibilizados e inconscientemente passando a acertar o nosso prumo dentro de um estado de relativismo. Em outras palavras, em vez de medirmos as nossas vidas tendo em vista o objetivo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, estamos involuntariamente passando a comparar as nossas vidas com a depravação existente no mundo. Satanás está aumentando a dose provocativa da imoralidade sexual com tamanha consistência que nem percebemos a quantidade de veneno que já estamos ingerindo. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que o sexo foi uma ideia de Deus. Ele teve muito trabalho para criar todas as complexidades que tornam o sexo algo prazeroso e gratificante para homens e mulheres. No entanto, quando essa união não está debaixo do guarda-chuva protetor do casamento, a perversão e a vergonha maculam a beleza inicialmente concedida por Deus. O sexo fora de uma união monogâmica e heterossexual se torna um pecado que apodrece a alma e provoca uma culpa que consome o coração como nenhuma outra coisa. Satanás conseguiu um acesso aos nossos maridos como jamais teve antes. No passado, um homem precisava caminhar em público até uma loja e fazer uma compra para poder consumir material pornográfico. Hoje, tudo o que ele precisa fazer é sentar-se na sua bela casa protegida, clicar em alguns botões do seu computador e uma imensidão de imagens aparece magicamente à sua frente. Satanás seduz os homens a darem uma espiadela rápida, depois os prende numa vergonha secreta quando eles se tornam cativos a uma vida miserável de engano e vício. O inimigo declarou uma guerra total contra o dom precioso da intimidade sexual concedida por Deus. Nós precisamos lutar pelos nossos maridos de joelhos, mas antes precisamos considerar o outro lado da moeda. Essa é uma área da vida dos nossos maridos na qual suas escolhas exercem uma poderosa influência. Antes de escrever o livro, tornando-se a mulher dos sonhos dele, eu entrevistei e fiz pesquisas com centenas de homens com diferentes estilos de vida para descobrir as 7 qualidades que um homem mais aprecia em uma mulher. Tenho certeza de que você não ficará surpresa ao saber que a satisfação sexual e respeito estão no topo da lista. Homens e mulheres encaram o sexo a partir da perspectiva diferente. Você já sabia disso, não é mesmo? Na mulher, o desejo sexual é despertado pelas demonstrações de afeto, atenção e admiração. No homem, o afeto, a atenção e a admiração são despertados pelo sexo com a sua esposa. A mulher quer ser acariciada por seu homem, o homem quer se sentir desejado por sua mulher. A satisfação sexual é uma necessidade física e emocional para o homem. Emocional? Sim, emocional. Obviamente, ele não descreverá isso dessa forma. Talvez ele nem mesmo entenda essa correlação. Porém, quando a vida sexual de um homem é saudável, ele tem a confiança de se sobressair em outras áreas da vida. A satisfação sexual destrava as emoções do homem e você, querida esposa, é quem tem a chave para isso. Se você orar por seu marido da cabeça aos pés, mas negligenciar as suas necessidades sexuais, você estará arruinando toda a proteção e sucesso pelos quais você mesmo está orando. Isso me fez lembrar do que Tiago descreveu na sua epístola. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te e alimente-se até satisfazer-se, sem poder dar-lhe nada, de que adianta isso? Essa é uma área na qual as nossas orações deviam vir acompanhadas de um compromisso ativo de dar a eles o que é necessário para o corpo. Para a maioria das mulheres, não se trata de elas não se importarem com o lado sexual do seu casamento. Antes, o problema é que as preocupações da vida tendem a fazer com que a intimidade sexual seja rebaixada na lista de prioridades relacionais. Sejamos honestas, ser mulher não é fácil.
Tantas outras exigências sempre estão nos aguardando. Nós temos os filhos para criar, a casa para limpar, as compras para fazer, as refeições para preparar, o emprego fora e a lista continua. Porém, irmã, eu quero incentivá-la a manter o seu marido no topo da lista das suas prioridades. Abaixo somente do seu relacionamento com Deus. Não deixe de lado até que os filhos cresçam, pensando que ele estará aguardando pacientemente você perceber que ele ainda está ali. Por que fazer do sexo uma prioridade no seu casamento? Paulo afirma que a intimidade sexual une o casal. A palavra grega correspondente ao verbo unir significa colar junto, tornar coerente. Assim, o sexo não é apenas a cola do casamento, ele é a supercola. Só que o seu marido deseja mais do que um simples ato. Ele quer ser desejado por você. Ele não quer uma acomodação hesitante. Se você fizer sexo com ele simplesmente por entender que isso é sua obrigação conjugal, ele perceberá. Ele preferirá colocar todo o telhado em uma casa, debaixo do sol de 40 graus, a fazer amor, com uma esposa que está ali somente por obrigação. Ele poderia até sentir um alívio físico no encontro de vocês, mas não se sentirá realizado e nem satisfeito no seu coração. Se você não estiver suprindo a necessidade sexual do seu marido, tudo o que você disser para ele entendido por meio das lentes da rejeição. Você até pode achar que a área sexual do seu casamento melhorará assim que as outras áreas de sua vida forem consertadas, mas eu garanto a você que ele pensa exatamente o contrário. Para ele, as outras áreas do casamento melhorarão quando a sua vida sexual estiver em ordem. Você pode ser tentada a orar para que seu marido pense menos em sexo, mas não encontrará apoio para isso nas Sagradas Escrituras. Deus programou o cérebro do homem para levar muito a sério esse aspecto de sua vida. Não tenho certeza do que Deus estava pensando quando criou o homem e a mulher tão diferentes nessa área. Só que isso seguramente torna a aventura do casamento muito mais interessante. Quando orar pela sexualidade do seu marido, você estará orando para que ele tenha força para resistir à tentação, para se realizar no leito matrimonial e experimentar paixão contínua ou renovada no ato sexual, que o deixará se sentindo como o rei da floresta. E quando estiver orando, junte-se a Deus na sua obra ao suprir as necessidades sexuais do seu marido com entusiasmo, alegria e deleite renovados. Suas pernas, sua posição diante da verdade. Quando eu estava na escola primária, eu aprendi que Plutão era o nome do 9º planeta do Sistema Solar. Em 2006, os cientistas disseram, opa, na verdade Plutão não é um planeta. Ele foi rebaixado à categoria de planeta anão e saiu da lista de 9 planetas que giram em torno do Sol. Eu fiquei imaginando milhares de crianças arrancando aquela esfera marrom laranjada das suas maquetes de representação do Sistema Solar. Essa era só mais uma verdade que, na verdade, não era verdadeira. Em nossa cultura moderna, as ideias e os ideais que supostamente eram verdadeiros ontem, hoje não são declarados falsos. O que é certo hoje pode ser errado amanhã e o que é ilegal hoje pode ser legalizado amanhã. O homem moderno faz eco a palavras de Pilatos a Jesus, que é verdade. Vivemos em um mundo onde o relativismo é aceito, uma cultura que afirma que todos os pontos de vista são igualmente válidos e que a verdade é relativa ao indivíduo. As pessoas dizem as coisas como, isso pode ser verdade para você, mas não significa que seja verdade para mim. Obviamente, isso é ridículo. Se uma verdade pode mudar a depender da perspectiva, lugar ou tempo, ela não será verdade de nenhuma forma. Essa concepção reflete o que pensavam os israelitas no tempo dos juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Entretanto, como Deus tem nos mostrado repetidas vezes, a verdade é uma realidade exclusiva e não um mito evasivo. Existe uma verdade que transcende a cultura e as inclinações individuais, e essa verdade é Jesus Cristo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como no unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus repetidamente introduziu seus ensinamentos com as palavras, eu lhes digo verdadeiramente, eu lhes asseguro, ele é tanto a verdade como também a fonte da verdade. Portanto, qual a relação de tudo isso com a nossa oração pelo referencial representado pelas pernas do seu marido? A relação é total. Seu companheiro precisa estar de pé e firmado sobre a verdade. Tudo mais é areia movediça. Se ele não estiver de pé e firmado na verdade, o mundo se torna um lugar confuso, no qual as correntes da incerteza o arrastarão para o mar, com uma corrente de dúvidas e com as alterações da maré provocadas pelas mudanças. Como Deus disse aos israelitas, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão.
Essa mensagem vale para todos nós. Se não estivermos firmados na verdade, de alguma forma continuaremos de pé. Seremos estremecidos de um lado para o outro, como um boneco de pano por um mundo infantilizado que vive em surtos contínuos, a fim de impor os seus próprios caminhos. Quando orar pelas pernas do seu marido, você estará orando para que ele permaneça firme na sua fé em um mundo Maria vai com as outras. Você estará orando para que ele se firme na verdade imutável e infalível de Deus. Seus joelhos. O relacionamento dele com Deus. Por 28 anos, Bárbara orou para que o seu marido Tim aceitasse Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso não é coisa para mim, ele dizia sempre que ela o convidava para acompanhá-la até a igreja. Vá, você sozinha. Bárbara continuou a orar. Num dia, na Páscoa, Tim surpreendeu a sua esposa, concordando em ir à igreja. Vou colocar este terno e vou com você só porque é Páscoa, disse ele. Mas só vou fazer isso uma vez e não me peça para ir de novo. Ela nem precisou pedir novamente. Durante o culto, Deus tocou o coração de Tim de maneira tão poderosa que ele se ajoelhou no corredor diante do altar antes mesmo de o pastor terminar de fazer o apelo. Hoje, aquele carpinteiro no interior dedica sua vida à construção de casas para uma entidade sem fim lucrativo e a testemunhar às pessoas sobre Jesus, que o tirou das chamas do inferno e colocou os seus pés no caminho da vida eterna. Aquele homem ama Jesus e a sua esposa ainda ora, confiante de que Deus a ouve. Os joelhos, esse é o referencial que você leva a orar pelo relacionamento do seu marido com Deus. O dobrar dos seus joelhos em humildade quebra as correntes do orgulho e o liberta verdadeiramente para experimentar a vida abundante deste mundo e a vida eterna nos céus que Jesus quer nos dar. Tiago nos faz lembrar: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A Bíblia amplificada expande essa passagem nos seguintes termos: humilhem-se, sentindo-se bem significantes na presença do Senhor, e Ele exaltará a vocês, Ele levantará vocês e tornará a vida de vocês significativa. O antônimo de humildade é o orgulho. O dicionário define o orgulho como autoestima excessiva. Trata-se de um tipo de autoadoração que toma todos os créditos pelas nossas conquistas, nossos recursos, nossos sucessos. O orgulho foi o que provocou a queda de Satanás no céu, o que fez Saul perder o seu trono sobre Israel e o rei Uzias ser amaldiçoado com lepra. O orgulho faz com que um homem se recuse a dobrar os seus joelhos em submissão a Deus, atrofie o seu crescimento espiritual e bloqueie a sua paixão por Cristo. Quando orar pelos joelhos do seu marido, você estará orando para que ele se ajoelhe humildemente diante de Deus, para adorá-lo e ficar em comunhão com ele. Você também estará orando contra o orgulho que o impede de fazer isso. Seus pés, o seu caminhar. Raquel e eu estávamos sentadas numa escadaria desgastada pelo tempo que levava a uma praia maravilhosa. Nós estávamos sentadas na primeira fila enquanto o sol da manhã abriu seus braços sobre o horizonte. Ela estava magoada e eu estava amorosamente tentando curá-la daquela mágoa. A brisa era salgada, o oceano era salgado e eu estava ali tentando ser uma amiga sal da terra. É difícil superar essa combinação quando você está doente na alma. A vida de Raquel havia sofrido alguns reveses inesperados. Permita-me dizer isso em outras palavras. Não se tratava da sua vida ter sofrido alguns reveses inesperados, como se ela tivesse feito para evitá-los. Ela havia se desviado do caminho de Deus e, por isso, havia sofrido alguns reveses inesperados. Ela havia cedido a uma tentação sexual e, com o resultado, perdeu seu casamento e a confiança dos seus filhos e muitos dos seus amigos. Na verdade, ela perdeu até mesmo a sua verdadeira identidade. Enquanto estávamos ali sentadas no último degrau da escada, com os dedos nos pés enterrados na areia fria, nos olhávamos para aquele mar de cristal e para aquela praia maravilhosa. Era como se Jesus estivesse nos falando: paz, acalmai-vos. E o vento e as ondas obedecem. A areia que tinha sido varrida pela brisa da noite ainda não tinha sido remexida pelos pés de nenhum turista, nem por banhistas, nem por baldinhos de crianças e tampouco pelas cadeiras dos banhistas. Raquel percebeu que a marca de pneus que seguia perto da água eram 4 sulcos. As suas marcas eram paralelas, sulcos que jamais se desviavam, na distância um do outro, até onde os olhos podiam alcançar. Quando um fazia uma curva, todos os outros seguiam unidos. Queria que a vida também fosse assim, sussurrou ela. Assim como? Perguntei. Como aquelas marcas de pneus, respondeu ela. Nós e Deus, eu e Deus, seguindo em sincronia, lado a lado, presos um ao outro, movendo-se na mesma direção, ligados, assim simples, perfeitamente alinhados. Nós ficamos em silêncio olhando para as marcas, sabemos que as duas
dos motivos porque as marcas dela haviam se desviado das marcas de Deus. Ela havia se soltado do carro e feito a sua própria trilha. Ela havia voluntariamente retirado-se das mãos de Deus e caminhado para longe dele. A vida cristã é frequentemente comparada a uma caminhada espiritual, porque andamos por fé e não por vista, conforme Paulo encorajou a igreja de Corinto. A Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada traduz esse versículo da seguinte forma: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo escreveu aos Gálatas: por isso digo, andai em espírito e não cumprieis a concupiscência da carne. Se vivermos no espírito, andemos também no espírito. Novamente, a Nova Versão Internacional traduz essas palavras deste modo: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amo a ideia de andarmos no mesmo espaço do Espírito Santo. Que maneira maravilhosa de se viver, andar no mesmo passo e aguardarmos sempre o ritmo do Espírito Santo. Ao longo do dia, o seu marido enfrenta decisões que determinam se ele caminhará em sintonia com Jesus ou com o mundo. Os passos se transformam em um estilo de vida, e um estilo de vida se transforma em um legado. Assim, ao chegar a este último referencial de oração, os pés do seu marido, você estará orando pelos lugares onde os pés dele o levarem nessa jornada da vida, pelos atalhos que ele escolher ao longo do caminho e pela forma como ele se mantém em compasso com Deus. Agora que já vimos todos os referenciais de oração, é hora de iniciarmos essa incrível aventura de orar pelo seu marido da cabeça aos pés. A oração de um justo é poderosa e eficaz, Tiago 5,16. Fico entusiasmada só de pensar nas coisas tremendas que acontecerão no seu casamento e na vida do seu marido. E eu creio que Deus fará milagres na nossa vida. Reatificando, não são 31 dias de oração, mas são 30. Então se prepare, chame as suas amigas e faça um propósito de oração com alguém. Estejam juntas, orando e buscando a face do Senhor. Vamos lá?